Salve Maria! Me chamo Diego, sou congregado mariano, junto à Congregação Mariana Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José, integrante da Federação das Congregações Marianas de Salvador, aqui na Bahia. E, portanto, a minha congregação mariana funciona junto à paróquia Santos Cosme e Damião. Para mim é uma alegria poder fazer parte desse projeto e poder assim, junto com tantos outros irmãos congregados, falarmos um pouco sobre a nossa vida, sobre a congregação mariana. Então, nos vídeos em que nós vimos anteriormente, nós vimos um pouco a respeito da história do surgimento das congregações marianas no mundo, né? Desde a primeira congregação, a prima primária, e passando, um pouco sobre a história desta tão importante associação para a vida da igreja. Mas a partir deste vídeo nós veremos um pouco a respeito da história das congregações marianas no Brasil. Tudo começou no ano de 1583. Neste período, aqui no Brasil, nós vivíamos o Brasil colônia. Portanto, o Brasil era colônia de Portugal. E neste período vieram os jesuítas, ou também chamados, e assim denominados, como a Companhia de Jesus, como nós vimos anteriormente nos vídeos, eles foram aqueles, digamos que, foram os fundadores de nossa associação. No entanto, aqui no Brasil, ao que tudo indica, a fundação da primeira congregação se deu aqui em Salvador, aqui na Bahia, nesse contexto do Brasil colônia. Nós já conhecemos, e não só pela história, mas assim, muito se fala da linha catequética, da linha educativa. Os jesuítas são muito ligados à educação e, portanto, sempre tiveram essa preocupação em educar, principalmente educar as pessoas, na fé. Então, os jesuítas tiveram essa preocupação. E um fato bem interessante é que, ao que tudo indica, a fundação da primeira congregação mariana no Brasil se deu por São José de Anchieta, este homem de grande importância e relevância para a história da igreja, e de modo especial para nós aqui no Brasil, porque este homem incrível veio realmente com uma grande missão, e logo o próprio São José de Anchieta, como um dos primeiros jesuítas, digamos que tinha dentro de si aquela força, aquele ardor próprio do Santo Inácio de Loyola, aquele ardor de levar, de fato, a palavra de Deus, de evangelizar os povos. Então vem, tão jovem, José de Anchieta. Este homem incrível, que nós podemos acompanhar, alguns biógrafos até assinalam fatos extraordinários ligados à vida de São José de Anchieta, que foi, inclusive, canonizado pelo Papa Francisco. Este homem, ele tinha dentro de si tanto desejo de evangelizar, que ele costumava, assim, entrar, matar dentro mesmo, seguindo os mais diversos caminhos para batizar um índio. Imagine, era um homem que se preocupava realmente com a difusão da palavra de Deus, com a salvação das almas. Então, é este homem que funda a primeira congregação mariana. Esta congregação mariana, ela foi fundada junto aqui ao Colégio dos Jesuítas, aqui na Bahia. Inclusive, relativa à biografia de São José de Anchieta, nós encontramos fatos bem interessantes e que mostra realmente o desejo de São José de Anchieta de trazer de fato tudo aquilo que ele tinha encontrado lá junto aos primeiros jesuítas para o Brasil. Então a gente percebe como o fundador da primeira congregação mariana no Brasil, ele tinha dentro de si esse ardor. Então surge a congregação mariana aqui no Brasil com os mesmos ideais, portanto com a mesma missão da congregação mariana prima primária. Então começa a chegar aqui em terras brasileiras a congregação mariana. Essa congregação foi, portanto, fundada junto ao Colégio dos Padres Jesuítas, o Colégio dos Jesuítas aqui na Bahia, o que corresponde hoje, falando de localidade, corresponde hoje à região do Centro Histórico de Salvador, mais especificamente nas proximidades da Catedral Basílica,
nós temos hoje aqui na Arquidiocese de Salvador uma catedral que originariamente era uma igreja dos padres jesuítas, né? Então antes a Arquidiocese tinha uma outra catedral e depois essa igreja que era dos padres jesuítas se tornou a Catedral Basílica, no caso aqui de Salvador. Inclusive toda pessoa que entra nessa igreja belíssima que é a nossa catedral consegue verificar mesmo dentro alguns traços realmente dos padres jesuítas, né? Consegue realmente ver na própria arte. A arte revela isso, né? Então verifica que de fato ali dentro tem marcas realmente dos padres jesuítas. E aos poucos nós vamos observando um crescimento realmente da congregação mariana. Onde os padres jesuítas conseguem chegar, a congregação mariana vai chegando naturalmente, né? Vai chegando e assim, de fato, vamos aumentando o número de congregados e de congregações, né? E assim a associação ela começa a ganhar no Brasil realmente muita adesão, porque de fato em cada colégio jesuíta vem surgindo assim outras congregações e portanto nós verificamos que a devoção à Nossa Senhora ela vai, digamos que, ganhando realmente um pouco mais de força graças de fato à congregação mariana, uma vez que a congregação mariana oferece a partir, né, das ideias do seu, né, das ideias originárias, oferece essa piedade, essa devoção à Virgem Maria e portanto vai, digamos que, colaborando para que muitos homens e mulheres aqui no Brasil, neste tempo, possam, digamos, buscar a sua santificação. Possa, assim, buscar, de fato, seguir Nosso Senhor Jesus Cristo na sua Santa Igreja. E, portanto, podemos observar que a congregação mariana, sobretudo neste período, estava muito atrelada, de fato, aos jesuítas, né? Então, os quais ofereciam aos congregados, né, às congregações, este alimento espiritual, né? De fato, os jesuítas eram os responsáveis por, de fato, acompanhar, né, trabalhar no acompanhamento, no direcionamento espiritual, na direção espiritual. Então, podemos observar que os jesuítas acompanhavam, né, tinham um papel específico, o papel crucial de acompanhar e de, portanto, nutrir os congregados e as congregações marianas deste alimento espiritual. Então, o acompanhamento, a direção espiritual realizada, portanto, pelos jesuítas neste período é de grande importância. Contudo, no ano de 1759, então, nós verificamos que neste período, aqui no Brasil, nós já tínhamos outras congregações marianas, nós vemos, portanto, um crescimento aqui no Brasil, né? De fato, uma expansão da evangelização, né, dos jesuítas e, portanto, fundação de novas congregações marianas. Entretanto, aconteceu um fato que é um fato na história da igreja, temos relatado por inúmeros historiadores, que foi o fato da grande problemática envolvendo os jesuítas. É o que alguns historiadores, né, assim, escritores de livros a respeito da história da igreja, vão chamar de supressão da ordem jesuíta, né? Ou então supressão da Companhia de Jesus, supressão dos jesuítas. Porque o que na realidade aconteceu foi o seguinte: existiu uma grande conspiração contra os jesuítas, né? Porque, como nós já falamos, de fato eles sempre se preocuparam muito com a educação, né? Com a difusão do evangelho. E de fato, até hoje, o evangelho incomoda muitos. E a difusão do evangelho, de fato, incomodou muitas pessoas. Então, em alguns países, houve, na realidade, uma grande conspiração contra os jesuítas, inclusive atribuindo acusações falsas aos jesuítas. Deste modo, portanto, houve, dentro desse contexto, no seio da igreja, houve, de fato, essa tomada de atitude, né, de suprimir, praticamente quase que suprimir, né, não totalmente, mas em muitos países, esses jesuítas foram realmente, sofreram algumas represálias, né, e no caso de Portugal também, tanto que o Brasil, como
de fato tinha esse vínculo com Portugal, o Brasil ele também, digamos que, sofreu consequência, né? Sofreu, digamos, as consequências deste acontecimento. E então os jesuítas foram expulsos do Brasil. E São João Bosco, no livro dele denominado Compêndio de História Eclesiástica, São João Bosco ele fala sobre esse fato histórico. Ele diz assim, no livro dele, ele fala que quando se quer perseguir a igreja, primeiramente se começa pelos regulares, depois pelo clero secular, depois pelos bispos e depois pelo Papa. Então, nesse caso, de fato, a gente percebe uma perseguição contra a igreja, neste caminho que o próprio São João Bosco, no seu livro Compêndio de História Eclesiástica, assinala. Então, quando os jesuítas, digamos que são expulsos do Brasil, se a congregação mariana possuía vínculo direto e, portanto, estava atrelada, né, à Companhia de Jesus, quando estes padres integrantes, né, da Companhia de Jesus, os jesuítas, saem do Brasil porque são expulsos, quando acontece isso, a congregação mariana fica, digamos que, sem aqueles que têm a função de acompanhá-la. Então, as congregações ficam sem este suporte que, na realidade, é de extrema importância, né? Então, nós estamos nesse contexto. No próximo vídeo, nós veremos um pouco mais sobre a história das congregações marianas aqui no Brasil e veremos, assim, um pouco sobre o que aconteceu depois da expulsão dos padres jesuítas do Brasil, chegando, né, assim até os nossos dias. É preciso que nós conheçamos estes fatos históricos, é preciso que nós conheçamos um pouco mais sobre a história da nossa congregação mariana, uma vez que nós só podemos amá-la melhor se nós assim conhecermos um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua finalidade, sobre tudo aquilo que é a marca da congregação mariana. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre os seus amigos, entre os seus irmãos. Juntos somos mais que amigos marianos. Salve Maria!